Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Que bom que você está aí nos dando essa audiência. E eu já quero pedir a você, vai lá, compartilha esse programa, dá o seu like, porque esse programa de hoje está muito especial. Hoje eu vou receber uma pessoa muito, mas assim, pessoa muito importante para o cenário político do estado de Sergipe, um jovem em ascensão aqui no nosso estado, mas ele vai contar tudo e não vai negar nada para nós, sua história, sua trajetória, como ele chegou em Sergipe, toda a sua vida como um livro aberto também. Por quê? Essas vozes são inspiradoras para você que está aí do outro lado, que infelizmente na internet consumindo até às vezes coisas que não agradam nem a Deus. Então, aqui é um programa onde você pode sentar o dedo e compartilhar para todo mundo, porque as pessoas vão se alegrar com o que irão ouvir e testemunhar da vida de Lúcio Flávio. Seja bem-vindo, Lúcio, Obrigado, vereador querido. pela cidade de Aracaju. Sou eu. É Lúcio Flávio. Lúcio, me contes tudo, não me negues nada. Começando pela sua vida, como é que foi a chegada em Aracaju? Como é que foi sua infância, por exemplo? Foi aqui em Sergipe? Foi em Aracaju? Foi na Europa? Onde foi? Bom, primeiro, muito obrigado por participar do Me Conte aí. Estou muito honrado. Eu costumo dizer que eu nasci numa cidade fronteiriça de Sergipe, numa cidade cuja capital, apesar de ser uma cidade da Bahia, a capital é Aracaju, porque é uma cidade que Aracaju é muito mais próxima dela do que Salvador, uma cidade chamada Cícero Dantas. Então, Cícero Dantas não tem praia, Cícero Dantas não tem um grande hospital regional, Cícero Dantas é muito longe de Salvador. Então, o que é que acontece? Todos os meus conterrâneos têm Aracaju como a grande capital mais próxima. Tem o Hospital João Alves como grande hospital, tem a Praia da Caueira como destino turístico. Sim. Então, por quê? Porque é coladinha com a divisa de Sergipe, é muito mais custoso, demorado ir para Salvador. Tanto é que o sotaque da minha cidade é muito mais parecido com o sotaque de Aracaju do que de Salvador. Então eu nasci em Cícero Dantas, numa cidade que é quase sergipana, e vim morar aqui já na minha adolescência, aqui estudando no Colégio Dinâmico, já na conclusão dos meus estudos, aí do ensino médio. Antes eu tive uma passagem por Salvador, então passei antes por Salvador, depois vim morar aqui na minha adolescência, aqui fiz faculdade e aqui encontrei a mulher da minha vida, a aracajuana e sergipana Valéria, a quem eu já aproveito para mandar o meu beijo. Então, essa Mãe dos belos foi meninos que são amigos também do meu filho também, né? Sim, nós temos o João Guilherme, nosso primogênito, que é amigo do teu filho, e tenho a Valentina, minha caçulinha, que acha que é uma moça que manda na casa, tem 9 aninhos ela, e a gente deixa a nossa Normal. princesa se achar. Mas eu sou muito feliz com essa minha trajetória. Acabei de ter aprovado aí o título de cidadania aracajuana e sergipana, aracajuana pelo vereador Fábio Meireles, meu irmão em Cristo da Igreja Verbo da Vida e vereador também, e cidadania sergipana do meu amigo deputado estadual Jorge Passos. Então, me sinto muito à vontade em casa. Que história bonita, Lúcio. Então você veio de Cícero Dantas, que é uma cidade, como você falou, adotada, né? Baiana, mas adotada por Sergipe. Isso, por ser mais próximo E realmente daqui. você não tem muito sotaque mais baiano mesmo, não. Você tem mais sotaque sergipano Eu mesmo. já cantei mais, né? O tempo que eu passei em Salvador, eu cantava mais, arranhava mais, porque foi um período, né, da minha infância e a gente acaba absorvendo isso. Mas eu saí de Cícero Dantas porque eu sou filho de pais separados. Meu pai, ele saiu de casa muito cedo e essa lacuna dentro do meu seio familiar fez com que a minha mãe, solo, mãe solteira, ela procurasse um futuro melhor para mim, tendo em vista que ela ali ela estava muito confortável, próxima da família dela, mas ela tinha um filho sem pai ali, distante de um grande centro, numa cidade que não tinha faculdade, então ela vislumbrou algo melhor para mim. Então o tio dela morava em Salvador, aí eu fui para Salvador, depois nós viemos para Aracaju e aqui eu consolidei a minha vida com essa bagagem e esse repertório. Então sua mãe foi a primeira pessoa que acertou em trazer você para Aracaju e hoje você é uma autoridade política ascendente no estado de Sergipe, né? Porque está no primeiro mandato, mas muito bem conceituado no mandato que você está fazendo. São que 10 meses, né? Do primeiro 10 mandato. meses.
Mas acredito que ela deve estar muito viva, sua mãe Minha ainda. mãe é viva e está muito feliz. Ela estava Olha, muito então preocupada. acredito que quando ela assistir esse podcast, ela vai gostar, viu? Vai. Como é que é o nome dela? Rita de Cássia. Ela Dona Rita, parabéns, porque a senhora foi a primeira pessoa a acreditar hoje na autoridade política Lúcio Flávio na cidade de Aracaju, até porque eu que trabalho na área política sei que é muito complexo você vencer uma eleição numa cidade como Aracaju. e do jeito que eu fiz E do também, né? jeito que Lúcio Flávio fez. Isso aí eu também sou Porque testemunha vencer de também. outro jeito pode até ser fácil, mas do jeito que a gente Verdade, caminhou, diferente aí das verdade. práticas comuns e Isso corriqueiras. você pode bater no peito e dizer assim: Deus me deu um mandato. Sim, eu tenho Não convicção tenho de a que foi. menor dúvida disso, porque a gente sabe do que acontece nos bastidores da política e você foi um dos caras que, inclusive, eu peguei até algumas pelejas com algumas pessoas aqui, porque eu vi a injustiça e dizia assim: não, eu acho que Lúcio. Mas aí Deus, quando está na frente, pode se levantar 10 Golias que não tem jeito. Meu Então, mandato foi dona Rita, profético. parabéns pelo seu filho É. e sinta-se muito orgulhosa. E esses são os primeiros passos, né? Ô, Lúcio, e me conte, como foi o seu início na caminhada com Cristo? Você já veio de lá cristão? Não, não, não. Assim, o que que me trouxe para Aracaju? Primeiro, eu vim morar aqui com minha mãe, mas antes, como eu era filho de pais separados, eu sempre vivi com a minha mãe. Até que um dia o meu pai foi transferido, meu pai trabalha no Banco do Nordeste, foi transferido para Aracaju, né? E aí ele queria abrir uma empresa, eu lembro-me como hoje, ele dizia, olha, eu quero abrir uma empresa, você é meu filho mais velho, todos os meus outros filhos do atual casamento são crianças ainda, você já está na adolescência, partindo aí para ficar um homem, eu quero abrir uma empresa e eu quero que você Toque aí, preso. toque ela para mim, porque você é o mais velho. E aí eu vim, meu pai nunca abriu essa empresa nessa época que eu cheguei, né, de adolescência. Aí eu acabei abrindo e aí eu saí do seio familiar dele e convidei a minha mãe para vir morar comigo, porque até então eu sempre convivi com minha mãe. Então minha mãe renunciou a tudo em Salvador, todas as relações sociais que ela já tinha um novo casamento, ela convenceu esse novo cônjuge dela para poder dizer, olha, preciso estar perto do meu filho quer continuar morando lá em Aracaju, e ela veio, mudou toda a rotina de vida dela, e eu louvo a Deus porque ela fez isso, me salvou ter o seio familiar, o ambiente e o núcleo familiar da minha mãe por aqui, que foi com quem eu convivi durante muito tempo. E aí eu consegui ter aí a oportunidade de morar com minha mãe, mas ainda conviver com meu pai, né? Porque eu cheguei aqui a convite dessa intenção dele. Abri a minha empresa, e logo em seguida, quando meu pai se aposentou, eu o estimulei a abrir a empresa dele. Então, essa foi a efervescência Que te trouxe da para minha Aracaju. vinda. E quando eu adentrei na faculdade, aí eu conheci a Valéria, a minha esposa. Eu não era cristão, aliás, muito pelo contrário. Eu era talvez o oposto do que os hábitos e práticas cristãs recomendam. E, incrivelmente, no dia do trote lá da UNIT, do vestibular, a gente saiu assustado, que os estudantes veteranos pregaram a peça lá na gente, e a gente saiu rindo e assustado assim, não, ninguém se conhecia ainda na sala, eram os primeiros dias de sala de aula. E aí a gente se apresentou, oh, quem é você e tal, qual é a sua idade? Aí nós falamos na época, né? Nasceu em que mês? Aí, janeiro. De que ano? 79. De que dia? 13. Nós identificamos que nós nascemos no mesmo dia, mês e ano. Sério? Naquele dia, no trote da faculdade, quando nós nos conhecemos, 13 de janeiro de 79, Caramba. e nós hoje somos casados, E é tendo a tudo. mesma data de aniversário, a mesma idade, nascemos no mesmo dia, mês e ano. E foi ela que me apresentou ao Meu Evangelho, que ela Deus. já era cristã, de berço cristão, presbiteriana, eu não. E aí, com muita resistência, né, dos irmãos com medo de perdê-la, de se desviar, foi ela que me desviou do mau caminho e me trouxe para o Senhor Jesus. E desde então, eu não abandonei a fé. Caramba, que coisa linda. Então foi Valéria que te evangelizou, Foi ela. a alma para Cristo e o corpo para ela para poder ser o marido dela. É impressionante como ela foi uma Caramba, corajosa, viu? Porque sendo quem eu era, convicção, né? ela acreditou em mim, porque E o incrível é que você se transformou dentro da sua. Eu conheci bem, poderia dizer, o seu início
na pauta política, naquele evento lá em Estância. Você esteve Sim, presente. exatamente. Ali eu acredito que ali foi o start mais poderoso que eu vi você dando ali naquele dia lá no evento que a gente levou a Damares, lá para a Isso. Estância. E eu vi você pela primeira vez no ambiente político, mas você estava assim, ó, bebendo. Eu disse, caramba, esse cara vai ser um. Ali eu disse, é E isso que eu quero realmente. fazer. Então Ali eu você se vi. transforma em um ativista que sofreu bastante, Muita pancada. pagou um preço brabo. Eu sei disso, porque lutar contra o progressismo não é fácil num Nada, país não. como o nosso, no estado lulista como é o nosso Sim. estado, e se levantar alguém que defenda princípios e valores com afinco, com vontade, com garra. E aí você foi nessa caminhada, acredito eu que foi em 2017 ou 2018. Tem muito tempo. Essa. Eu lembro que o pastor Antônio trouxe a Damares para um hotel aqui da Orla. É um hotel ali, logo no início da Orla, É o o hotel Sandrini. Sandrine, isso. E lá eu pude Isso. trocar telefone, conhecê-la pela primeira vez. E dali eu a tive como uma referência, uma mentora, ela, o pastor Antônio Santos, o Magno Malta. E pronto, aí eu me encontrei no meu propósito. Foi ali que eu me encontrei no meu Verdade. propósito. E a prova disso hoje é onde você está, né? Onde o povo aracajuano concedeu a você por respeitar esse legado, né? Sim, sim. Ninguém chega onde você chegou e da forma que chegou se não tiver realmente esse aval de um povo que acreditou no seu chamado, né? Sim, é Não verdade. acreditou num político, Sim, sim. acreditou no seu chamado. E isso tudo tem participação do que Valéria fez lá atrás. Foi corajosa. Olha, eu lembro-me que eu era uma pessoa bem baiana no sentido literal da vida. E eu lembro-me que quando chegava dia de domingo, eu chamava ela para alguma programação, ela dizia: Olha, meu culto começa às 18 horas. E eu não abro mão de você me deixar na minha casa às 16, 16h30 para eu ter tempo hábil de chegar no horário no culto. Eu não abro mão. E aquela diligência dela, disciplina, aquele rigor dela me impressionava. Eu falei, não é possível, tá tão bom aqui. E essa menina, todo domingo, ela tem que estar lá Na nessa igreja. igreja. O que é que tem lá para ela ser assim, tão Caxias? Eu preciso. E Gerou aí eu curiosidade. fui um dia, aí depois de um mês fui outro dia, depois 15 dias fui outro dia, depois pronto, aí deu no que deu. Presbiteriana qual? Ela era da Igreja Presbiteriana Independente da Simeão Sobral, Sim, a IPI, né? IPI. Era o pastor Joanã, migrando para o pastor que sucedeu o pastor Joanã, pastor Jorge, que foram até eles que foram escolhidos para celebrar o nosso casamento. Depois eu fui para a Igreja Batista Nova Aliança, pastor Romualdo, lá na Hermes Fontes, e hoje eu congrego na Igreja Verbo da Vida, onde eu Pastor Del consolidei. Rey. Pastor Darren, inclusive a esposa dele foi quem falou profeticamente para mim a confirmação do meu chamado na política, né? Há 7 anos atrás, ela no púlpito, antes do pastor impetrar a bênção no final de um culto, ela acenou para que o pastor não encerrasse o culto, porque ela ainda tinha coisas a entregar da parte de Deus para a igreja, e uma dessas coisas foi quando ela falou diretamente acerca do meu ministério na área da política, citando o meu nome, e a partir daí as coisas começaram a acontecer, se cumpriram. Pronto, Lúcio, já falamos sobre a vida pessoal, como ele chegou em Aracaju, eu quero saber da vida política agora, a área mais atual e eu diria que o sacerdócio mais complexo para a atualidade, porque a gente fala de políticos há 30 anos atrás, eu acho que a vida de um político há 30 anos atrás devia ser muito boa, porque não tinha rede social, Era muito difícil fiscalizar e saber das coisas. não Mal tinha tinha câmera. fiscalização nenhuma. Eu me lembro que uma vez eu fiz um trabalho para uma prefeita do interior e ela dizia que o dinheiro da prefeitura era guardado no cofre da casa dela. Diga aí, cara. Era Diga aí. ela quem fazia o pagamento. É mole. Entender? Mas hoje, nos dias de hoje, nós temos um mundo muito polarizado, muito complexo. Sim. Nós temos um ativismo muito forte em diversas áreas. Como é que está hoje a vida política e como é que está hoje essa situação? Como é que você vê tudo isso, tanto o Brasil como o mundo, como o Sergipe? Na sua perspectiva, como é que isso é alterável? Isso é cada vez pior, cada vez a melhorar? Como é que você vê tudo isso hoje? Veja bem, primeiro, há uma demonização na expressão polarização, porque nós vivemos durante muito tempo desacordados dentro de um regime e de uma
de uma condução do nosso país com uma única cor. Era monotemático. Até que, em 2018, 2017, 2018, uma voz começou a dar uma outra cor sobre o debate político aqui. Então, aquilo que era monotemático, monocromático, só tinha uma única linha, eu lembro-me claramente, isso é muito claro para mim, que quando eu comecei como ativista dos movimentos Fora Dilma, em 2014, eu lembro-me claramente que a gente se reunia escondido na minha loja de móveis na Avenida Hermes Fontes. Eu tenho memórias de como que a gente saía temeroso e preocupado de ser fotografado, ser filmado, na época que a Dilma era presidente, quando a gente já fazia movimentos de direita contra ela. Então era um único tom, uma única pauta, um único discurso, progressismo, esquerda. E aí vem um cara e muda a opção política do povo brasileiro. Dá uma... Não, pode ser o pensamento político de uma outra forma. E aí, quando se entregou uma outra forma, outra cor, uma outra opção, começou-se a criar uma pecha de a polarização é ruim, mas não é, porque a Bíblia é polarizada. E a política, que hoje nós estamos nos testemunhando e observando, nada mais é do que o reflexo da Bíblia, em que há uma polarização entre o bem e o mal. Não há outro caminho, não há uma terceira via. Então, nós vivemos, por mais que relativistas tentem tergiversar de que a verdade é relativa, seja aquilo que você quer ser, inclusive em relação à sua identidade, o que nós estamos vendo na política é exatamente o que é na vida espiritual, no mundo espiritual, o bem e o mal. Só existem dois caminhos. Então, aquilo que tentam condenar, criar uma pecha de ruim, tem que acabar com essa polarização, o melhor é o centro, não precisa nem direita nem esquerda. Não, deixa eu te falar. A Bíblia é polarizada. E é a nossa regra, é a nossa referência de fé e prática da nossa conduta do dia a dia. Então, eu acho que sim, irá se acentuar. A morte do Charlie Kirk é emblemática. Ela deixa muito claro que um cara estava numa faculdade falando de família, de fé, de Deus, de valores e costumes morais, tomar um tiro no pescoço em frente a seus filhos e a sua esposa e pessoas aplaudirem, dizerem que ele tomou esse tiro porque merecia, porque ele fez por onde. Isto é sintomático, isto é emblemático. Isso deixa muito claro a escalada que nós teremos. Nós vimos um vídeo que eu uso muito em minha rede social, quem puder me seguir no @LúcioFlávioSE no meu Instagram, eu uso muito esse vídeo porque eu faço questão que as pessoas não esqueçam dele, quando um ativista de direita, de esquerda, um ativista militante de extrema esquerda disse: o lugar de um bom conservador é na frente de um bom rifle, diante de uma boa bala e para ser enterrado numa boa cova. Isso foi a fala espontânea, com tranquilidade e pública de um extremista de esquerda. Eles não têm nenhuma preocupação em externar aquilo que eles pensam e sentem. A facada do Bolsonaro, idem. Não era... Existe uma expressão... Eu preguei na cidade de Feira Nova, no aniversário da Igreja Batista Betel, nesse domingo, e eu utilizei uma expressão da carta de Paulo ao Timóteo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, em que ele fala: haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a verdade e será como comichões nos ouvidos, eles não aguentarão, então eles precisam calar, matar, silenciar. Não, eu não aguento ouvir isso, eu vou fazer uma audiência pública contra o aborto em defesa da vida no plenário da Câmara, e que a esquerda já está se mobilizando para não deixar que aconteça, para tumultuar, fazer barulho, levantar cartaz. Então veja, eles não suportam ouvir isso. Então isso é espiritual, essa escalada vai aumentar. O governador da Bahia, aqui do lado do estado da Bahia, aqui do lado de Jerônimo, disse: eles merecem que uma enxadeira jogue tudo numa vala. Eles quem? Os conservadores de direita. Então eu lamento, mas não é surpresa. Lamento porque nós somos pessoas de bem, porque a gente não gosta de criar confusão com ninguém, nós somos conservadores de direita, a gente só quer defender a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Mas lamento, mas eu entendo que Deus não nos enganou, ele deixou um manual nos alertando de todas essas coisas. Veja, Paulo não viveu o tempo de hoje e a carta dele é tão real. Aliás, os ais do profeta Isaías, que dizia: ai daquele que inverte o que é bem, o que é mal transformando em bem, ou que
a escuridão entende como luz. Ou seja, a inversão de valores, o profeta Isaías lá atrás, vendo o que a gente está vivendo hoje, profeticamente. Então eu acho que essa escalada vai piorar, tende a piorar, porque a Bíblia disse isso, nos alertou, porque os sinais nos mostram politicamente todo esse tensionamento, e que os cristãos estejam com discernimento suficiente para entender que não é, a polarização não é sobre política. Não é. A polarização, ela tem a ver com algo muito superior, um reino muito superior do que o ambiente político. Lúcio, você falou no extremismo aí, e existe o extremismo da esquerda, que é, como você acabou de falar aí, que não suporta ouvir essa verdade, Isso. mas existe um outro extremismo que é um grupo que faz muito barulho, e existe um outro extremo que é o grupo que é muito silencioso. Uhum. Nesse meio termo está pessoas como você, que é uma voz, assim como o Nicolas Ferreira Sim, também é. sim, sim. Filho E do a gente, pastor. e a gente viu acontecer esse fato terrível com o Charles, né, lá nos Estados Unidos, em uma faculdade. Mas o que deixa claro naquela situação é que o Charles estava conseguindo chamar a atenção do outro exército, Sim. o exército que é silencioso. E o exército que é extremista não estava suportando ver aquele sucesso todo Perfeito. acontecendo. Eu pergunto a você, quando que isso vai acontecer a nível Sergipe? A nível Brasil, a gente já tem o Nicolas, que hoje é um fenômeno que também... Perfeito. Nos Estados Unidos tem o Charles, que no Brasil hoje tem o Nicolas. Isso, né? exato. Mas em Sergipe também nós temos você. Eu acho que você Amém, amém. é essa voz Amém. que representa. Mas eu não vejo ainda o exército. Perfeito. Eu não vejo ainda esse exército, continua silencioso. O que é que você, na sua percepção, você se sente sozinho? Se sente ainda desamparado nesse entendimento? Porque a gente percebe que tem muitas lideranças. Eu não estou falando a nível Brasil, eu estou falando a nível Sergipe. Existe muito, muito ainda, é muito particionado. Existem muitos interesses particulares que operam contra, digamos assim, um projeto de unidade onde os princípios sejam priorizados, não os interesses pessoais. Perfeito. Porque o que você luta, o que o Nicolas luta, o que a gente sempre lutou, o que o Charles lutava, era por princípios e valores, não era por uma Exatamente. placa de uma igreja, não era por uma Exatamente. placa denominacional. Então aqui em Sergipe ainda como é que você vê isso? Você se sente sozinho aqui? Se sente já, ou já tem um exército que já está interpretando isso, ou você está trabalhando? Porque uma das coisas que eu sempre reclamei da direita é que a gente não sabe treinar a gente. Quando você fala bem assim, o governador da Bahia foi lá e disse que conservador tem que colocar uma enxadeira e tal. Ele está treinando o povo dele ali. Ele não está apenas falando, porque a condução da esquerda é dessa forma. Eles têm uma voz de comando e o povo executa. Esquerda funciona assim. Você vê que, por exemplo, o movimento LGBT, quando quer fazer o cancelamento de alguém, ele só dá uma indicação. Isso. E a galera toda vai um enxame em cima da pessoa lá para desmontar aquela pessoa. Nós não temos isso. Pelo menos a gente aqui em Sergipe não tem isso. Como é que você se sente sendo essa voz que me parece única e solitária? O que a gente está de fora, distante, tem essa percepção diante dessa montanha de tanta gente interessadas, interesseiras e distante dos princípios e valores, que é o que mais deveria ser o nosso alvo, não o meu interesse pessoal. Mas dizer assim, caramba, como é que estão as crianças nas escolas? Como é que está a nossa saúde? Porque o que interessa para o conservador é o que está acontecendo ao entorno dele, né? Então, você luta por isso. Eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço a sua trajetória e sei que você tem isso como firmeza, você não troca isso por nada. Como é que está isso hoje? Olha, isso me lembra muito o pastor Antônio Santos também, né, que por muito tempo... Sim, ele era uma voz paritária. Me lembra muito. Exatamente. Eu tenho como referência. Você falou aí sobre crianças, escola, ideologização. Nós processamos a deputada Linda Brasil agora através do Escola Sem Partido, por conta do que tem feito em ambiente escolar, junto aos filhos dos outros, sem o consentimento dos pais. Derrubamos um vestibular da Universidade Federal de Sergipe,
que atacava o nosso pensamento conservador. Provocamos o Ministério Público por conta de uma filiação partidária que aconteceu na UFES. Derrubamos o projeto de loteria de Aracaju, e que por muitos momentos me senti só também nesse combate. Aquele foi, hein? Mas ali foi meu amigo, um gigante, e eu, um Davi, vendo que eu não tinha votos, não tinha apoio, maioria absoluta, e eu dizia, ainda que seja só eu com voto contrário, eu mantenho, e os assédios, as propostas. E o mais inacreditável naquilo ali, me permita uma parte, Lúcio. O mais inacreditável naquela discussão ali era vocês terem com tanta clareza apresentado as provas. Você e o Geórgio, aquele rapaz que você levou para a audiência, Sim. com tanta clareza, meu amigo. E mesmo assim os vereadores fecharam os olhos e votaram a favor de uma praga daquela para Aracaju. Comichões nos ouvidos. Que coisa, hein? E não por isso importava que eu digo, o argumento que trouxesse ali. Você muitas vezes se sente solitário em função de ver que tudo isso, mas Deus deu vitória com o veto da prefeita, e a Câmara entendeu que quem decide é a prefeita. E não recorreu, né? E a Câmara aceitou o veto da prefeita. Então, projeto Glória sepultado, enterrado, eu louvo a Deus por isso. Então, eu acho, sabe, que o que é que a Bíblia fala sobre exatamente isso que você falou, que os filhos das trevas, eles são muito mais espertos, prudentes do que os filhos da luz. Nós temos um problema ainda chamado comunhão e unidade. Esse é um problema da igreja. E esse é um problema antigo. Nós temos... Os filhos das trevas não têm. Os filhos das trevas usam a frase chamada ninguém solta a mão de ninguém. O cara pode estar enlambuzado em sujeira, em crime, e tudo que é de ruim. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Mas o Charlie não conseguiu mudar essa matemática nos Estados Unidos? O Charlie conseguiu. Será que aqui em Sergipe não conseguia também fazer o mesmo? O Charlie está a tal ponto da gente conhecer ele. Será que não recebeu essa herança que ele deixou? Porque ele conseguiu fazer isso, cara. Ele conseguiu a tal ponto da gente estar comentando sobre ele sem estarmos no mesmo país dele. Perfeito. Aquilo nos alcançou aqui numa cidade chamada Aracaju. Então, exatamente. Então, o modelo de abordagem que ele tinha, o 30 contra 1, prove-me que estou errado, eu sou contra o aborto, me convença ao contrário, todas essas estratégias que ele trazia de trazer a pessoa que pensa diferente para uma discussão saudável, para uma discussão adulta, madura, Sim, sem contenda e briga, aquilo revolucionou a forma do discurso conservador. Sim. Revolucionou. Então, ao invés dele falar apenas para a própria bolha dele, ele fechou com a outra. Ele chegava para as pessoas que pensavam o contrário e dizia assim, eu quero falar com você, vem cá, porque eu estou assumindo que eu posso estar errado, então me convença do contrário. Eu sou contra o aborto, me convença do contrário. Então, essa foi uma ferramenta, uma sabedoria, uma iluminação que Deus deu para ele, que hoje alcançou o país. Muita gente está fazendo essa modelagem aqui, muita gente está aplicando isso, está funcionando. Então, eu acho, sabe, Ari, que nós entendemos o conceito de conservadorismo de maneira muito tardia aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil só se deu conta desse conceito mesmo, de maneira assim, na prática do ambiente político pós-Bolsonaro. Então isso tem pouco tempo. A gente está falando. Dúvida. Então eu acho que todos nós somos meio que novatos, imaturos, ainda principiantes, estamos engateando nisso, mas espero em Deus que a gente alcance um tempo da maturidade, a começar do que eu bato sempre, da unidade. Enquanto estivermos nos dividindo em placas de igreja, em partidos políticos, em o mais bolsonarista, auferindo pelo Inmetro, aí vamos ver quem é mais direita, quem é mais conservador. Uma coisa ridícula e absurda. Enquanto a gente precisa de gente, mais gente, tem pessoas que ficam com a régua medindo quem é e quem não é. Você não pode estar comigo, você pode. Eu dispenso esse tipo de aferição em metro, porque enquanto nós estamos fazendo essa picuinha, eu vou fazer uma comparação aqui, sem nenhum tipo de ilação religiosa ou comparação religiosa, mas muçulmanos, eles se multiplicam com o objetivo de ocupação de poder. Sim. Né? Isso é uma estratégia. Hoje a França é a prova disso. Isso é uma estratégia. Eles têm esse discernimento. Precisamos ser muitos, precisamos ser unidos, precisamos ser fortes, precisamos crescer.
Hoje o meio cristão não tem esse pensamento de unidade, de estar junto, né? Pelo contrário, a nossa sociedade mais ocidental e não oriental, a gente tem uma redução de taxa de natalidade que a gente não tem consciência nem da guerra que a gente está enfrentando, está lidando. Acho que muita gente ainda está desacordada acerca dessa guerra. Então você entende que, falando antes de Sergipe agora, aqui no estado, nossa pequena e maravilhosa Aracaju, que é uma cidade extraordinária. Aracaju Linda, é sou linda. apaixonado por aqui. Eu também, então aqui essa discussão ainda está distante de digamos assim, de chegar a um mínimo satisfatório, né? Acho que Tem muito trabalho a nós ser feito tem ainda. muito campo, muito trabalho. Acho que nós temos pessoas que têm colaborado muito por uma questão de justiça. O pastor Antônio Santos foi um baluarte, um precursor. O Rodrigo Valadares hoje, que é um deputado federal, talvez o único que fica lá na Câmara falando dos nossos valores. Eu não vejo nenhum outro deputado tratando de pauta moral, de valores conservadores. Confesso aqui a você uma coisa, que o Rodrigo foi uma surpresa para mim. Pois é. Eu não acreditava em Rodrigo como pauta conservadora. Eu acreditava que o Rodrigo era apenas um fantoche utilizando-se Da bandeira. como muitos fez, né? Como Acontece. muitos fizeram, melhor dizendo. Alexandre Frota, Joyce Halseman, Sim. tarará, e tantos outros fizeram isso Dória, aí. Witzel, a gente viu. O Rodrigo, para mim, também estava indo, mas ele realmente Não, a gente não tem ninguém falando isso, é só ele. comprovou que ele tem pelo menos ele realmente mostrou que ele exerceu uma confiança que hoje é merecida. Ele conquistou essa confiança que é merecida. E isso o gerou a credibilidade suficiente para ajudar a eleger a esposa dele, a Moana, Sim. que foi eleita com a convicção que o povo tem acerca do discurso dele. Então tá eu e a Moana lá na Câmara de Vereadores. Eu preciso respeitar e honrar aqui o pastor Diego. Apesar da vocação dele ser eclesiástica, ele sempre deixou claro para ele que a vocação dele não é política, é eclesiástica. Mas tem sido um cara que todas as pautas que eu preciso, pastor Diego, esteja comigo nisso aqui, a pauta da loteria, ele, não, Lúcio, eu vou com você, estou junto. Então é um cara que eu preciso respeitar nesse tipo de posicionamento. Somos poucos, mas eu acredito que nós estamos numa fase embrionária. Bolsonaro foi o despertar disso tudo. E eu sempre digo, não é sobre Bolsonaro, não é sobre ele. Bolsonaro, ele representa um discurso que este sim é aquilo que nós defendemos. O discurso, porque eu vou passar, eu vou morrer em algum momento, Rodrigo, Bolsonaro, mas a gente precisa ter convicção do que é que a gente está defendendo. Não são pessoas, princípios e valores. É isso, porque esse princípio e valor ele não passa, ele é imutável. Ele é imutável. Nós iremos para a sepultura, iremos ter com Cristo, mas o princípio precisa continuar aqui, entendeu? Então ele é acima de todos nós. Ele vale mais do que qualquer um, vale mais inclusive até do que o próprio mandato. Ô Lúcio, e com relação aos projetos de lei, como vereador agora, como seu mandato, quais são os projetos que você tem desenvolvido para a cidade de Aracaju que você entende que também atende a essa agenda? Não só a agenda conservadora, mas a agenda que atende a população como um todo. Você é vereador não é só dos conservadores, você é vereador de todas. São mais de 600 mil habitantes que Aracaju tem. Você representa essa parcela. Quais são os projetos que você poderia citar para a gente aqui? Bom, como você falou, eu tenho projetos que não são necessariamente projetos ideológicos. São projetos, por exemplo, a gente está fazendo a apresentação da transformação da Guarda Municipal para a Polícia Municipal. E aí muita gente não entende o porquê dessa mudança. A Bíblia fala da importância de um nome. Um nome, ele tem uma carga e um peso de direcionamento e de encaminhamento. Quando você deixa de chamar um profissional de segurança pública de guardinha e passa a reconhecê-lo como uma autoridade policial, você muda toda a conjuntura. Né? E o STF já pacificou que sim, o guarda municipal ele não é guardinha para cuidar de prédio. Ele é uma polícia ostensiva para cuidar das pessoas da cidade. Então, com esse reconhecimento do STF, a gente apresentou o projeto de lei que está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente entregue esse conceito de segurança pública para a equipe do delegado André Davi e do comandante Ricardo. A gente também tem um projeto de combate à ideologização na linguagem dos documentos públicos, para não permitir que um determinado viés ideológico político ele
use tentáculos Tenha privilégio, na estrutura pública. Então, a exemplo da linguagem neutra, nós temos esse projeto para que se permaneça a língua pátria, a língua mãe, a língua culta, que é inclusive um símbolo e um patrimônio que deve ser protegido por toda a população. Nós também apresentamos um projeto de lei ligado à proteção da infância no que se refere à identidade de banheiros por identidade biológica, por aquilo que a gente sempre chamou de sexo masculino ou feminino. Hoje mudou-se para gênero, mas aquilo que a gente entendeu por sexo masculino e pela indicação de um terceiro banheiro, como a própria militância LGBT, através do Conselho Nacional de Políticas Públicas para Pessoas LGBT, esqueceram e deixaram lá na normativa da resolução deles que a indicação ideal é ter um terceiro banheiro e não empurrar forçosamente uma pessoa trans em um desses banheiros. Primeiro porque a própria pessoa trans se sentiria constrangida, porque se você tem uma pessoa que biologicamente nasceu como um homem, mas modificou o corpo por se entender como mulher, em qualquer banheiro ele vai se sentir constrangido, ou no meio de homens ou no meio de mulheres, porque uma parte dele está construída como um homem, outra parte está construída como mulher, então ele vai se constranger qualquer um. E não apenas se constranger, mas constranger também pessoas que ali estão. Então a indicação da resolução do próprio Conselho de Políticas Públicas para Pessoas LGBTs indica um terceiro banheiro que não constrange ninguém, está tudo certo, a pessoa tem a sua identidade preservada, a sua intimidade e segurança preservada. Então esse é o nosso indicativo para acabar com essa fixação de ter que empurrar, eu tenho que entrar sim, eu tenho direito sim, é meu direito, eu tenho lei, e fica criando esse tensionamento com risco de agressão e violação de direitos até de crianças e adolescentes, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite gerar constrangimento para crianças e adolescentes, nem ligado à identidade dela e nem ligado à religião dela, à profissão de fé dela. Então, esse é mais um dos nossos projetos. Esse projeto já foi aprovado? Está na CCJ também. Está aguardando um parecer para que os meus colegas que fazem parte da CCJ permitam que ele vá a plenário para votação. Antes de qualquer projeto ir para votação em plenário, alguns colegas nossos que fazem parte da CCJ avaliam se ele está dentro da lei ou se ele é um projeto ilegal. Então, ele, nesse momento, está na CCJ. Esse programa vai ao ar, já se passou a audiência que você está fazendo no dia 8 de outubro. Dia do Nascituro. Dia do Nascituro. Essa proposta do Dia do Nascituro, como é que surgiu essa ideia? De onde foi que... É sua? Foi... Excelente. Excelente pergunta. Obrigado até pela oportunidade de esclarecer. Assim que eu assumi o meu mandato, um conselho de pastores me procurou e havia me dito que o pastor Carlito Alves, no passado, Carlito Alves, ele havia criado essa frente, mas ao perder Pastor Alves, ao perder a legislatura, não renovar o seu mandato, essa frente foi enterrada, sepultada e parou de existir, porque quando muda a legislatura, essas frentes precisam ser reabertas e não foi. E um conselho de pastores entendeu que o pastor Diego deveria tocar a frente parlamentar evangélica, que estava sob o comando do pastor da Universal, Eduardo. Então o pastor Eduardo tocava essa frente, ele não foi reeleito, então passou-se então para o pastor Diego. E essa frente do pastor Alves, as pessoas entenderam que era muito mais a minha cara, sim, pela defesa da vida e combate ao aborto, e eles pediram para que eu apresentasse um projeto de lei para que essa frente voltasse a existir. E eu apresentei esse projeto de lei com voto contrário da bancada da esquerda e do PSOL, né, nós conseguimos aprovar. Então nós criamos uma frente parlamentar em defesa da vida e da família, que ela é objetivamente para combater o aborto e defender a vida intrauterina, e nós estamos fazendo, quando assistirem esse vídeo já vai ter passado, a audiência, não é uma audiência pública, onde todo mundo pode falar, é uma sessão especial onde teremos palestras em alusão à defesa da vida. Então então será uma sessão extraordinária, né? Uma sessão especial é o nome que se dá, eu serei o presidente para lançar essa frente e também apresentarei alguns projetos de lei que têm a ver com o tema. Então, como já vai ter passado a sessão, eu posso lhe antecipar aqui que apresentarei um projeto semelhante ao do pastor Antônio Santos. O pastor Antônio Santos criou o Estatuto do Nascituro a nível estadual. Sim. Nós pegamos um estudo e o aplicamos a nível municipal e iremos protocolar no dia ali da nossa sessão especial. Então, você está assistindo, já protocolei o Estatuto do Nascituro Municipal, também protocolei
protocolarei, e quando assistir já terá protocolado, o Dia da Família, que vai ser, apontamos para ser o Dia de Ação de Graça dos Estados Unidos, então nós estamos fazendo um alinhamento quase que espiritual com o Dia de Ação de Graça dos Estados Unidos, com o Dia da É Família. o dia 4 de julho lá, né? Não, é no final do não, ano. Dia da Independência, né? É, 4 de julho é a Independência, é no final do ano, é novembro, acho que é a quarta quinta-feira de novembro. Então, numa quinta-feira à noite, o país para fazer o Dia de Ação de Graças da Fantástico. Família, e nós pararemos aqui também no município de Aracaju para fazer o Dia da Família aqui. E também farei uma indicação para que o município tenha como uma política pública, e não uma política de gestão, mas pública, porque a política pública passa mesmo quando essa gestão passar, políticas de acolhimento à mãe gestante que esteja em situação de vulnerabilidade intencionando o aborto. Então que haja, como a gente tem a Zezé que faz isso, a Zezé Luz, a Rose da Serve, uma política pública de acolhimento a essa mãe para que ela não intencione o aborto e ainda que ela não queira esse bebê, ela o indique à adoção, mas que não tire a vida desse bebê. Então nós temos 3 projetos, além também de estabelecer o Dia do Nascituro Municipal, que não existe o Dia do Nascituro Municipal, e a gente vai fazer esse apontamento também no dia dessa sessão. E você só tem 10 meses de mandato, né? Temos muita Então, coisa, tem muita graças coisa a ainda para Deus. vir aí, mas pela sua fala tem muitas coisas que já está bem adiantada. Tem um projeto polêmico também, esse é importante frisar aqui, que a Guarda Municipal, sob o comando aí do comandante Ricardo Silva e do secretário André Davi, ela recebeu aí uma espécie de freio do Ministério Público quando ela começou a coibir a coação e extorsão de flanelinhas que estavam abusando, né, da coação e até da própria grosseria e violência com algumas mulheres idosas que estacionavam, loteando ali alguns, como se fossem donos de alguns espaços. A Guarda Municipal agiu contra isso e recebeu aí eu não sei nem que palavra eu uso, reprimenda do Ministério Público. Então nós estamos, através de um projeto de lei, legitimando, porque a lei que o Ministério Público, o juiz avalia, ela nasce do parlamentar. Então, como parlamentar, estou protegendo a Guarda Municipal para que possa legitimamente poder agir nesse caso de extorsão, coação, porque o espaço público não pode ser loteado assim, a revelia, não, é meu, eu quero, não. Tem que ter uma concessão, se não tem concessão, tem que ter uma permissão, se não tem, não pode fazer aquilo. É um estacionamento público, não pode ser cobrado. Às vezes a gente vê cada coisa estranha do Ministério Público, né? Porque assim, como é que você vai em defesa de um cidadão que está lá loteando um espaço que não é dele, em detrimento a um cidadão de bem, de uma senhora, de um senhor que está ali, vai fazer suas compras, vai fazer algum tipo de atividade no centro e é coagido por alguém. E o Ministério Público vai ser a favor de quem... Gente, eu vou lhe ser sincero, tá feio o negócio pro pessoal do judiciário, tá feio o negócio. Ai daqueles que invertem o valor de tudo, viu? É incrível. Tá na Bíblia, profeta Isaías. Mas a gente vai legitimar a ação deles através de um projeto de lei, espero que passe na Câmara. Lúcio, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse na questão cultural. Por exemplo, esses dias agora, a gente trabalha muito na área de cultura, que também nessa região toda aqui, e me procurou uma pessoa vai fazer um evento, um workshop com três personagens do mundo gospel nacional, e a gente não conseguia encontrar um espaço para fazer esse evento. Até que conseguimos um local aí que foi cedido por uma igreja. A área cultural cristã, eu vou chamar de gospel porque está mais na moda, já se tornou pelo menos a título de político, né, no Senado Federal, hoje já é recepcionado como a música cristã tem a titularidade de música cultural brasileira. Perfeito. Então não é mais uma música religiosa, é uma música com identidade cultural. Mas a gente sabe que tem muito poucos projetos que são desenvolvidos para a cultura cristã. Mediante a isso, nós, como representante do Conselho Nacional do Direito da Cultura Cristã, criamos um projeto que a gente queria apresentar para você, se havia o interesse de observar ele, porque ele se baseia na ideia de nós criarmos uma praça, intitulada como Praça da Cultura Cristã, onde ali poderia ser vendido comida
sabe que cristão não bebe, mas come bem, né? Eu sou um Nossa, deles. nossa praia é essa, né? Eu sou um deles. Então lá não vai ter cachaça, não vai ter bebida, não vai ter álcool, não vai ter, mas vai ter refrigerante, vai ter suco, vai ter não sei o quê. A gastronomia da cultura cristã. Ou seja, a gente trabalhar esse local, por exemplo, tem muita gente que trabalha com roupa da área cristã, mas não tem onde apresentar. E com isso você não tem incentivo para terem estilistas da área cristã. Hoje a gente já se identifica como estilo de vida, a gente não é mais uma religião. Perfeito. Eu acho interessante que o movimento LGBT, uma coisa eu acho tem que ser admirável nesse povo. Eles lutam por ser uma raça. Então, assim, eu acredito que a gente deveria encampar o mesmo entendimento. Nós somos um povo não religioso, nós temos uma cultura. Então Cristianismo é uma cultura, né? então eu queria perguntar a você, dentro da área cultural, porque assim, por exemplo, os músicos, bandas e cantores mesmo, eles só têm as igrejas, ele não tem outro espaço cultural. E a igreja não é lugar de você se apresentar, porque a igreja é lugar de culto. Então o espaço da igreja não é para embora é utilizado de maneira cultural, mas não é o espaço adequado, porque você não vai para tocar ali, você vai para adorar a Deus, você não vai para se apresentar. Não é um teatro. Culto não é um teatro. Embora hoje em dia tem muita performance funcionando por aí, mas não é para ser. A gente sabe que o local de culto é preservado até por lei, é um lugar de cultuar a Deus. Unicamente a Ele. Eu pergunto a você, como autoridade hoje política de Aracaju, existe algum projeto voltado da sua autoria? Ou se você quiser, a gente pode encaminhar para você esse projeto para que você possa, junto com os outros vereadores também da bancada evangélica, apreciar e, se possível, implantar. Porque eu me lembro que uma época atrás dessa aí, o Ministério do Turismo tinha uma praça aqui, chamada Praça da Cultura, que era toda sexta-feira, som, palco, luz, tudo. E outras coisas mais. E era só droga pra caramba. Ainda bem. E dava 100 pessoas no negócio. Então aí se apresentou um projeto que era para beneficiar algumas pessoas. Não era para beneficiar a comunidade. Mas a nossa não. Se fizer um trabalho desse, você vai ver que tem gente que vai pra caramba. Porque as igrejas... Quer ver uma coisa? Vá nas pizzarias depois de domingo à noite. Tá tudo lotado. Por causa de quê? Dos cristãos que saem das igrejas. Pós-culto. Então, assim, a gente não tem um ambiente, a gente não tem um local que a gente se reúne. E muitas das vezes você vai para locais que você vai se tornar incomodado, porque a música não é adequada, a tipo de fala não é adequado, você tá com um monte de gente falando palavrão do seu lado. E companhias, às vezes, alteradas, alcoolizadas. Né? Alcoolizado e tal. Então eu pergunto, existe algum propósito, algum projeto da sua autoria? Se não tiver, eu já estou aqui incentivando que tenha. Porque é um apelo que eu ouço direto. Nós temos, por exemplo, 139 igrejas invisíveis catalogadas pelo nosso instituto aqui nessa região. Uau. Doutora Ilma, que eu acabei de falar com ela antes de você chegar, ela está nos ajudando. Ela vai vir fazer uma palestra para esses pastores para tentar regularizar a situação dessa galera. Mas, olha, ali tem tanta gente com talentos, mas não tem espaço. Porque na igreja que eles têm, não tem estrutura, não tem nada. Não tem nada. Essas pessoas fazem a pregação do evangelho puramente por uma vontade, amor a Deus. Ele não tem nada a não ser isso. É verdade. Então eu pergunto, tem algum projeto na área cultural que você já pensou, já desenhou, já construiu, alguma coisa desse tipo? Não. Bom, primeiro eu queria parabenizar você, porque essa é uma realidade que a gente precisa trazer para o povo cristão, ter consciência de quem ele é, em primeiro lugar. Se a gente considerar aí católicos e evangélicos, nós somos quase 90% da população. É 88, alguma coisa, segundo o censo do IBGE. E tem que falar que aqui é o mais ativo do Brasil, né? Os que se autodeclaram são cerca de 88% cristãos, católicos e evangélicos. Os evangélicos são pouco mais de 33%, 35%. Então, veja, essas pessoas pagam imposto? Essas pessoas são cidadãos? Eu louvo a Deus, por exemplo, que uma vereadora chamada Nilza estabeleceu que, peraí, no aniversário de Aracaju tem show para todo mundo, mas não tem para cristão? Peraí, mas o cristão não paga imposto? Por que pode ter show de arrocha, de brega, e não pode ter um show para o cristão? Então, o cristão está alheio aos benefícios de políticas públicas? Não. E a vereadora apresentou um projeto e agora o prefeito, seja de que religião for, ele tem que cumprir. Deixou
um legado, uma vereadora que nem Verdade. vereadora é mais, mas hoje nós colhemos os frutos de alguém que teve coragem e dizer, epa, epa, cristão paga imposto, por que tem show para todo mundo e não tem pra gente? Vai ter que ter. E hoje nós colhemos isso. Recentemente, fui informado pelo Adelso da Marcha que a marcha dele foi integrada no calendário oficial municipal de Aracaju. São estas iniciativas que fazem com que nós tenhamos consciência do tamanho que nós temos. Repito, nosso problema é falta de unidade. Porque se tivéssemos um povo dividido, não prevalece. Não subsiste. Ele não subsiste. Um povo dividido, ele não tem força. E quando você vê essa política do nós contra eles, é exatamente para nos enfraquecer. Se nós tivéssemos consciência de quem somos, não faltaria política pública para nós. Até porque as igrejas alcançam pessoas e locais que o poder público não alcança. Perfeito. As igrejas já fazem políticas públicas sem receber o que deveriam receber por essas políticas públicas. Essas igrejas invisíveis que eu acabei de falar, elas fazem isso. Exatamente. Eu tive em uma igreja recentemente que tinha 60 pessoas lá. 65 pessoas lá. 60 pessoas era ex-criminoso. Então, e quem remunera? Faça a conta por mês. Quantas pessoas deixaram de ser assaltadas? Quantas pessoas? Entende? Quantos hospitais deixaram de ter pessoas esfaqueadas com tiro tomado? Eu vou contar aqui que é quase é algo assim que choca o coração. Mas eu conheço uma liderança que ela abriu uma igreja em um local onde tem duas facções e ela pagava o aluguel com o Bolsa Família. Dividindo o aluguel da comida dela com... Pois é. Para poder ter um local de culto, para poder trabalhar crianças no local. Ou seja, ela estava sustentando da mesa dela, do alimento da família dela, uma política pública. Exatamente. Eu cheguei uma vez a falar com o pastor Leonardo, que é uma grande igreja, e aí já no outro aspecto, dizendo assim, pastor Leonardo, o senhor já imaginou que caos seria o estado de Sergipe se todas as igrejas Assembleia de Deus não existissem aqui? Quantas famílias não seriam restauradas? Quantos casamentos não seriam restaurados? Quantos dependentes... Tire a igreja do Estado e veja o caos que isso fica. Então nós precisamos entender o tamanho que a gente tem. A gente só precisa compreender, Lúcio, que a gente precisa trabalhar mais a cultura. Exatamente. Eu acredito que a cultura precisa demais. E acredito que a cultura vai trazer essa tão sonhada unidade que a gente peleja tanto por ela. Porque o povo quer. Às vezes quem não quer é a liderança. Está muito confortável no seu ego, na sua vaidade e não quer unidade. Mas o povo quer. Ponha um evento e você vai ver o povo tudo lá. Você não sabe ali quem é Assembleia, quem é Universal, isso. Quem é Batista. Você não sabe. Você vê uma massa só. A gente foi para o evento agora recente com a Aline Barros. A gente viu lá, coisa linda. Então, assim, está à sua disposição esse projeto, se você quiser conhecer e poder... E ajudar essas igrejas invisíveis que precisam tanto do poder público, porque se elas já fazem sem o poder público, imagina com a ajuda do poder público. Pois é. Eu tive uma reunião no Santa Maria e eu disse isso, olha, se vocês tivessem consciência dos acessos que vocês têm, se vocês forem... meu povo perece porque lhe falta conhecimento, sabedoria e entendimento. Igrejas possuem imunidade tributária, imunidade de IPTU, imunidade de IPVA, acesso à aquisição do veículo de valores menores. Você pode receber emendas parlamentares se tiver uma ONG. Então, isso é porque precisa ter informação, precisa ter conhecimento. E, repito, se tiver unidade, tudo isso flui mais fácil. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amém. E os próximos passos? Você é candidato já em 26 ou ainda está... Vai revelar pra gente ou ainda está se aguardando alguma coisa? Não, já posso revelar. O presidente do meu partido, o ex-presidente do meu partido, o Edivan Amorim, ele me pediu, diante da votação que eu tive, que era improvável, né? As pessoas diziam que quem não compra voto, quem não tem 1 milhão para poder fazer de boca de urna, não tem como ser eleito vereador da capital. Na capital, o dinheiro para a estrutura de lideranças e cabos eleitorais de compra de voto, ele é muito maior do que no interior. Então, eu não tinha esse tal 1 milhão. Então, eu era improvável e fui o 12º mais votado de todos os 26 vereadores, sem esse tal 1 milhão, sem a compra de voto, sem boca de urna. Fui o 2º mais votado no meu partido. E tive 3.847 votos. Incrível. Precisava de 2.000, tive 3.847 votos. Então,
o presidente na época, né, hoje não é mais, o Edivan Morim, disse: eu quero que você saia deputado estadual, porque você teve muito voto e você precisa ajudar a nossa legenda, porque hoje o PL tem 3 deputados estaduais, a gente vai entrar numa eleição em que a gente não pode ter menos do que isso. E aí eu aceitei colocar o meu nome, e aí possivelmente me tornarei um pré-candidato a deputado estadual, vou apoiar aí o deputado federal, o pré-candidato a deputado federal, o delegado André Davi, a gente vai fazer aí uma espécie de dobradinha, e espero em Deus que... O terror dos bandidos sergipanos. O terror dos malacas, né? André é jogador, viu, velho? Quem não se enquadrar é bom se manter longe. É verdade. A gente tem muita admiração pelo trabalho do delegado André Davi, viu? Tomara que Deus abençoe e ele tenha sucesso. Na verdade, ele foi eleito deputado federal e o PT, na verdade, numa manobra aí, tomou a vaga dele e ele saiu e entrou o João Daniel do PT, líder do MST, né? Foi uma troca inglória para nós. Perder um delegado André Davi na Câmara dos Deputados para ter um delegado, João Daniel, mas enfim, ano que vem vai ter eleição e eu espero em Deus que ele alcance o lugar que ele merece. Lúcio, obrigado, sucesso mais uma vez. Deus abençoe sua vida, sua família, mais seu mandato. Amém. Gente, foi aí, você viu, me conta aí, mais uma edição maravilhosa. Você conheceu a história hoje do vereador Lúcio Flávio, hoje vereador. Deus tem uma caminhada na sua vida tremenda aí, pode ser que seja, quem sabe, governador do estado de Sergipe, quem sonha ainda em ter esse estado liderado por um cristão, né? Ainda mais dessa matriz que veio da sua genuidade, da sua cultura cristã. Então, que Deus abençoe mais e mais. E você que está nos assistindo, dê seu like, compartilhe esse programa para todo mundo. E até o próximo Me Conta Aí.